boa noite. Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com vocês juntos recebermos do Senhor a bênção, a consolação do Senhor. Oremos ao nosso Deus já de início, agradecendo a Ele por todo o cuidado que Ele teve conosco durante este dia e também apresentando a nossa noite, o nosso devocional. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Podemos sentir o Senhor durante todo o dia, podemos, ó Senhor Deus, recebermos do Senhor a força e a graça para avançar. Por isso, Senhor, agradecemos a Ti neste momento. Te louvamos, ó Pai, pelo Senhor ter cuidado de todas as áreas da nossa vida. A área, Senhor, espiritual, ó Deus, que é tão importante, aonde o Senhor nos protege e também nos guarda. Te louvamos, Senhor Deus, pelo Teu cuidado na área material, vestimenta, alimentação. Também Te agradecemos, Senhor, pelo Senhor ter nos cercado com as Tuas bênçãos sobre as nossas famílias, sobre os nossos parentes. Que a Tua bênção, Senhor, continue sobre nós nesse período da noite, que possamos renovar as nossas forças para amanhã, Senhor, termos um sábado de vitória, um fim de semana repleto da bênção do Senhor. Neste momento, ó Deus, aqui estamos agradecidos a Ti por tudo que o Senhor Deus fez, pois nós não somos merecedores de nada do que nós temos, do que nós somos e do que o Senhor está realizando, mas sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, longânimo, benigno, bondoso e eternamente o Senhor será, ó meu Pai. Neste momento, agradecemos a Ti e intercedemos por aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão, Senhor, com dificuldade na área da saúde, aqueles que estão com dificuldades na área judicial, aqueles que estão, Senhor, com problemas na família, que o Senhor dê graça, força, ânimo para eles batalharem, Senhor, diante dessa dificuldade e eles saírem vitoriosos através do Teu operar. Senhor, apresentamos agora este momento em que vamos meditar na Tua palavra, o Salmo de número 100. Pedimos que o Senhor direcione, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, a Tua vontade, para que a gente possa compreender, Senhor, o que o Senhor deseja de nós. Aqui estamos e lhe pedimos, fala conosco. Amém. Graças a Deus. Salmo de número 100. Diz o título desse salmo: exorta-se toda criatura a celebrar ao Senhor. Um salmo de louvor. O texto diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu, ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A sua verdade se estende de geração a geração. Este é um dos salmos que incentiva a nação de Israel em particular a louvar o Senhor de todas as formas possíveis. É por isso que ele apresenta este salmo, dizendo: celebrai a Ele com hinos, com louvores, com cantos. Trazei ao Senhor esta ação feita com alegria, com entusiasmo e com dedicação. Apresentai ao Senhor desta forma. É a referência que este salmo traz. Falando para a nação de Israel, especificamente, dizendo:
Adorai ao Senhor de todas as formas e fazei isto com muita alegria, com muito prazer, com muito regozijo. Nós vamos ver aqui 3 lições que o salmista nos chama a fazer. Ele nos dá uma ordem e nós vamos aqui entender elas. A primeira é servir ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Esta expressão pode parecer um tanto quanto comum demais para nós que somos crentes, mas com o passar do tempo nós esquecemos a maneira que se faz. Servir ao Senhor com alegria. A expressão alegria é o mesmo que entusiasmo, é o mesmo com motivação, é o mesmo com dedicação. Então ele expressa que servir ao Senhor deve ser acompanhada da alegria. Por quê? Porque a alegria é a expressão da alma, é a expressão do sentimento, é a expressão das emoções. O que o Senhor Deus deseja é um povo que o serve, mas não de lábios, mas de coração voluntário. Então, é por isso que o salmista diz, inspirado pelo Espírito Santo, servi ao Senhor com alegria, porque todos podem servir, todos podem se colocar na posição de servo do Senhor, mas o que vai evidenciar, o que vai mostrar se este é um servo coerente à vontade de Deus, é se a alegria está ligado nele. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor não é algo fácil, não é algo comum e não é algo normal. Primeiro, servir ao Senhor traz o sentido de responsabilidade. Depois, servir ao Senhor traz esse sentido de dificuldade. Por quê? Porque enquanto servimos, nós vemos desafios, nós vemos dificuldades, turbulências, desertos, problemas, e é neste momento que nós continuamos a servir ao Senhor com alegria, porque o meu ato de servir a Deus não faz juízo ao que eu estou passando. Ou seja, aquilo que eu passo não define a forma como eu sirvo a Deus. Eu continuo servindo a Deus, mesmo passando por dificuldade, tempestade, tribulação. Como? Servindo com alegria. É por isso que nós olhamos nas Escrituras Sagradas inúmeros exemplos de pessoas que estavam servindo a Deus. E quando você olha o grau em que eles estavam, de dificuldade, de tempestade, de vale, de provação, era muito grande, mas se via neles a alegria de servir a Deus. Quando olhamos para Jó, embora Jó poderia estar passando por todas e quaisquer dificuldades que ele passou, nós vemos ali nele a alegria verdadeira de um servo do Senhor, a satisfação de servir a Deus. A prova cabal disso foi no momento em que a sua esposa diz: pare com isso, deixe de servir a Ele. Qual foi a resposta dele? A resposta dele foi única: Deus está no controle, é Deus quem permitiu tudo isso, é Deus quem deu, é Deus quem tirou, é Deus quem fez. Então ele atribuiu tudo ao Senhor. Então ele entendeu que a situação dele não poderia mexer na sua intimidade, comunhão com Deus. Está difícil, mas eu continuo servindo ao Senhor com alegria. Por quê? Olha o texto que ele diz: porque o Senhor é bom.
Eterna é a misericórdia, e a sua verdade estende de geração em geração. Porque se serve o Senhor com alegria? Porque Deus é bom. Por que você não deixa de servir ao Senhor mesmo na dificuldade, e você se dedica com entusiasmo e você apresenta a Ele com cânticos? Porque Ele é bom e é eterna a sua misericórdia. E isso é muito lindo. Esta é a primeira lição que nós encontramos: servir ao Senhor com alegria. A segunda ordem que o salmista dá à nação de Israel, e nós vamos aqui tirar proveito desta lição aplicando para nós, é: sabei que o Senhor é. Sabei que o Senhor é Deus. Mas eu quero aqui frisar somente esta parte: sabei que o Senhor é. Essa expressão, quando eu olhei para ela me fez entender que o salmista quis mostrar para a nação de Israel que a nação de Israel deveria saber que o Senhor é Deus e que é Ele que operou todas as coisas. Então aqui está uma grande lição. Enquanto nós servimos ao Senhor com alegria, é também de nossa responsabilidade conhecer quem é o Senhor. O Senhor Deus é. Nós devemos entender quem é Deus, saber como Ele age, saber o que Ele gosta, saber o que Ele deseja, saber o que Ele quer. É por isso que o salmista, ele enfatiza a ideia: saber que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez povo seu, ovelhas do seu pasto. Ele estava dizendo: Israel, reconheça que o Senhor Deus é. Ele operou estas coisas em nós, foi Ele que nos chamou. Lembre que existe uma história, lembre-se que existe um chamado em Abraão, lembra que existe um momento em que o Senhor Deus nos tirou da terra do Egito. Lembre destas coisas. Sabei que o Senhor é Deus. Primeiro, sabei que o Senhor é Deus. Esta palavra Deus faz referência à onipotência, onipresença e onisciência, um Deus soberano, aquele que pode todas as coisas. Então ele estava dizendo: sabei que o Senhor é Deus, Ele pode todas as coisas, Ele decide, faz como quer. Então nós devemos também aplicar este conceito na nossa vida nesta noite e aplicarmos nesse sentido. Conhecer quem o Senhor Deus é. Reconheça a história, leia a Bíblia, entre no campo da meditação da palavra, estude ela, peça para o Senhor ampliar a sua visão para você conhecer mais quem Ele é. Deus quer se revelar, quer ser conhecido. Deus deseja que as pessoas o conheçam. Por isso Ele está sempre à disposição de se mostrar na natureza, na palavra, na oração, pela pregação da palavra, por visões, por sonhos e etc. de formas que Deus usa para se revelar. Por que Ele faz isso? Porque Ele deseja ser conhecido. E é necessário então, enquanto nós servimos ao Senhor com alegria, saber que o Senhor é Deus. E é Ele quem nos fez povo seu, ovelha do seu pasto. O que o salmista ele coloca? Saber que o Senhor é Deus, porque foi Ele que nos chamou, não foi nós. Antes de tudo existir, Ele já tinha nos chamado, Ele já tinha colocado tudo no sentido correto para que se acontecesse tudo o que aconteceu e a gente fosse povo dele. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos a terceira ordem que o salmista dá. A primeira ordem: servir ao Senhor.
A segunda ordem, sabei que o Senhor é Deus. E a terceira é, entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, bendizendo, enaltecendo, glorificando ele. Então, entrai pela porta dele. Primeira lição que nós vemos aqui, entrai pela porta dele. A porta é dele, não é nossa. E existe uma passagem, que é a segunda lição. Para eu estar diante do Senhor, existe essa porta, e a porta é dele. Logicamente, o salmista está fazendo referência à nação de Israel, o templo, em que havia ali a porta, e havia ali então dentro do templo os levitas que louvavam ao Senhor. Mas no sentido espiritual, nós entendemos que para nós estarmos na presença do Senhor, precisamos romper as barreiras, passar pela porta, entrar por este caminho e glorificar a Ele na presença, e então entoar os hinos glorificando o seu nome. O que é isto? Entrai pelas portas dele, é fazer esta ação de se colocar à disposição de entrar. Primeiro, a porta é dele. Segundo, existe a porta para passar. E terceiro, eu entro porque eu estou cumprindo uma chamada. Qual é a chamada? A chamada de adorador, a chamada de levita, a chamada daquele que glorifica a Deus. Esta é a chamada de João capítulo 4, onde se diz sobre os verdadeiros adoradores. Esta é a chamada. Eu entro pelas portas dele com louvores, com hinos que bendizem o seu nome, que o enaltece e que o glorifica. Por que eu faço isso? O texto diz, porque o Senhor é bom. O que me motiva a entrar pela porta? Porque o Senhor é bom. O que me motiva a apresentar hinos? Eterna é a sua misericórdia. O que me motiva a louvar Ele de todas as formas possíveis? Porque a verdade dele se estende de geração em geração. Porque me motiva? O que me motiva eu estar diante de Deus o glorificando? Porque Deus é bom. Se Deus é bom, então o que resta para nós fazermos a não ser glorificar? Deus fez tudo porque Ele é bom. Deus enviou o seu Filho porque Ele é bom. Deus enviou a graça porque Ele é bom. Deus enviou o Espírito Santo porque Ele é bom. Deus manifesta os dons espirituais sobre as nossas vidas porque Ele é bom. Deus manifesta a unção do Espírito porque Ele é bom. O que nos resta fazer, se não é glorificar e bendizer este Deus que é bondoso e misericordioso e que tem esta benignidade que se estende de geração a geração. Aleluia! Mais do que pessoas para pedir, Deus deseja pessoas que o adorem, que o engrandeça, que esteja de coração sincero, servindo, conhecendo e entrando pelas portas. Faça isso, aplique isso na sua vida, sirva ao Senhor com alegria, conheça o Senhor e entre pelas portas dele, glorificando e enaltecendo ele, porque ele é bom. Aleluia, graças a Deus. Oremos ao nosso Deus, apresentando ao Senhor a nossa noite e também este fim de semana. Muitas pessoas vão viajar para ver os seus parentes, vão pegar as rodovias estaduais, rodovias federais também, que são muito perigosas, e devemos cercar estas pessoas então com as nossas orações.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos pela tua palavra que é maravilhosa, que nos encanta, que amplia os nossos conceitos. Senhor, neste momento, pedimos para o Senhor colocar em nós esse sentimento de alegria, para que possamos servir o Senhor com este sentimento, a alegria. Ó Deus, nosso desejo é conhecer mais de Ti, saber que foi o Senhor que fez todas as coisas. Então amplia a nossa visão, nos ajude a Te enxergar, Senhor. Tira, Senhor, qualquer venda que possa estar nos nossos olhos, que nos impeça de Te conhecer mais e saber como o Senhor Deus é, porque o nosso desejo é entrar pelas portas do Senhor, glorificando e exaltando, porque o Senhor é bom. E aqui estamos, ó Deus, para Te adorar. Tu és maravilhoso, poderoso, santo, o Senhor é vivo e o Senhor reina para todos sempre, e nós somos Teu, Senhor, e toda honra e toda glória para Ti. Apresentamos aqueles que vão viajar nas rodovias, nos ônibus, nos táxis, nos Ubers, que o Senhor possa protegê-los, livrá-los, guardá-los, abençoar as viagens dos Teus filhos, em nome de Jesus. Ó Deus, cuida, zele, leve em segurança, traga em segurança, Pai. Nos dê um fim de semana abençoado, cheio da unção do Teu Espírito Santo, nos fortalecendo mais e mais, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Amanhã, pela manhã, nós estaremos aprendendo sobre a vida do profeta Eliseu, a 5ª parte. Está sendo maravilhoso esse estudo e Deus quer falar com você amanhã pela manhã, e eu te espero aqui. Até o próximo vídeo.